CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memória de um Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. O capítulo é o 5º, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. É o item 6. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em torno da doutrina espírita. Ajuda-nos, envolva-nos com Teu amor e em Teu nome chamamos em nosso auxílio o altivo, a direção espiritual da nossa casa de amor, a nossa irmã Ivone, responsável pela obra, junto com Camilo e Leon Denis. Em nome desses irmãos a quem pedimos inspiração, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo em que as mulheres estão fazendo o seu papel junto a eles, o elemento feminino. E o Camilo disse que nada diferente do que aconteceu com o elemento masculino. Quando eles entraram na colônia e foram para o hospital, ali foram divididos, mulheres e homens, cada um para o seu lado. E hoje, agora no final da nossa obra, ele vai falar do elemento feminino. Vamos lá. Não finalizaremos esta exposição, continua, sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinentes ao elemento masculino. Sabei, no entanto, que bem pouco teria a acrescentar sobre o que ficou descrito neste volume, e assim mesmo ponderando apenas quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente acerca de espíritos que deveriam insistir em renascimentos sob aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, delustrosos para o sexo como para a entidade que os cometera. Deslustrosos aí, sem brilho, né? O nome já diz. Ele falou aqui, e assim ponderando apenas quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima. Sim. Algo diferente acerca de espíritos
que deveriam insistir em renascimento sob aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, deslustrosos para o sexo, como para a entidade que os cometera. Ele vai só passar por certas particularidades, né? Vamos lá. Espíritos que são, todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana que tudo rege. O que será o mesmo que declarar que nossas irmãs, as mulheres que se deixam absorver pela desesperação do suicídio, estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistras que criaram com um ato da própria vontade, efeitos já bastante indicados nessas páginas. Está dizendo que os casos são os mesmos, né? A situação delas vão passar praticamente pelas mesmas coisas que eles. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influirá sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, estado já de si mesmo calamitoso e por isso mesmo digno de ser evitado com a aplicação da coragem moral frente aos embates comuns à existência e com resignação ante o inevitável. Quando você leu da outra vez esse trecho, eu pensei o seguinte: naquela época, em 1800 e pouco, as mulheres não tinham tanta cultura como tem hoje. Então eu imagino... Tanta informação, né? Tanta informação. Tanto acesso a informação. A estudo, né? Não era muito comum mulheres letradas, médicas, advogadas. Os homens tinham muito mais acesso. Então eu acho que ele quis dizer aqui que essas mulheres provavelmente teriam mais dificuldade para compreender a situação delas. O Camilo, por exemplo, é um cara culto. Você vê que ele passou 10 anos lá e ele instruído, foi né? Instruído. É que a gente às vezes confunde. Cultura o índio tem também, todo mundo tem cultura. O grau de instrução é que é diferente. Eu falei cultura no sentido de conhecimento, né? Eu entendi. Mas vamos lá, continua. Interessante, né? Mas fala, continua. É onde? Ora, no decorrer... Não, sobre o que você estava dizendo. É só isso. Que aqui ele fala, né, das mulheres, daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influenciará sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio. Bagagem moral, o conhecimento, né, das leis e tudo. Muitas mulheres estavam dentro de casa, cuidando dos filhos, com as empregadas, quando tinham dinheiro. Agora, imagina as mulheres pobres daquela época. Muito menos conheciam, né? Então, assim, isso era também um problema para que elas pudessem sair daquela situação, para entender o que aqueles amorosos espíritos queriam ensinar para elas. Me passou isso, eu achei interessante a gente lembrar. Não sei se você concorda. Vai lá. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor responsável o insigne mestre Soriomar, entidade extraordinária, cujas reencarnações haviam abrangido todos os setores sociais terrenos e que, por isso mesmo, obtivera
latos conhecimentos sociológicos, em experiências incomuns no terreno psicológico. Soriomar, cujas aulas só eram ministradas no sentido prático, levou-nos de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio, infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias de virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que nos tragou. Lembremo-nos de que, chegando do Vale Sinistro, ainda no departamento de vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião dos Servos de Maria, separamo-nos delas em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para nossa recuperação. Fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, conquanto dirigidos por normas idênticas e sob a tutela da mesma instituição. A gente releu esse pedaço, né, que é um novo conjunto de ideias, e que ele separa ali com aquelas estrelinhas. Então, as mulheres eram regidas pelas mesmas normas, pela mesma disciplina que os homens. Ele vai acrescentar algumas poucas particularidades. Vão reencarnar novamente como mulheres. Provavelmente a dificuldade intelectual de acesso à instrução, ela possa trazer dificuldade ali na compreensão de certas situações da vida. Porém, como espíritos desencarnados, elas podem ter até mais, uma bagagem até maior, sim, né, de conhecimentos do que os homens. Eu acho a questão moral é questão moral, independente de ser homem, mulher, pobre ou rico, são as questões morais, são os princípios morais. Você vê pessoas com valores morais em todas as classes sociais, como vê pessoas com esses valores conspurcados, sem dar devida importância, também em todas as classes sociais. Sim. Semana passada, a questão da cultura. A cultura é o conhecimento que a pessoa tem. A cultura chinesa, a cultura oriental, a cultura ocidental, a cultura indígena, todos têm cultura. Todos temos cultura. Agora, o acesso à instrução é diferente. Realmente, naquela época, a mulher era mais restrita a fazer uma universidade, e o papel dela se restringia mais ao lar, à família. Em algumas poucas mulheres, era bem menor o número de que hoje temos com acesso à instrução plena. Agora, havia necessidade de separar, lá atrás nós vimos, os homens das mulheres, também pela a cabeça, né? A mentalidade, a questão do sexo, essas questões muito enraizadas ainda no homem que acaba de desencarnar, seja ele masculino, do sexo masculino ou do sexo feminino. Então há necessidade, como ele colocou ali acima, de toda uma reeducação. Então vamos lá continuar. Jamais nos fora dado convívio com o elemento feminino suicida, ingressando na cidade universitária. Porém, passamos a entrevê-lo, porquanto havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora, e tal como nós, ali mesmo, habitando até o momento do retorno à encarnação, continuando, não obstante, completamente separado do o seu modo de existir. Então elas tiveram acesso a esse conhecimento iniciático, estavam juntos ali, mas ali já estavam mais educadas, né?
Sim. Nesse sentido. Cada um vai lendo um parágrafo. Vai o próximo. Tá bom. Manhã clara e fresca, orlava de tonalidades, orlava é margeava, de tonalidades áureo-azuladas as avenidas imensas do Cantão da Esperança, as quais observamos insolitamente movimentadas. Era extenso grupo de acadêmicos que partiam com seus preceptores em visita de instrução aos departamentos femininos, situados na outra extremidade da colônia. Partíamos todos, não sem dilatarmos as sensibilidades para um estado de real satisfação, reconfortados pela inefável atração da seleta companhia que nos honrava com sua proteção, porquanto também Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes tomavam parte da caravana. Quer comentar alguma coisa? Eles estão lá em visita, né? E estão sendo assessorados, né, por esses irmãos. Eles não estão sozinhos, né? Não podiam andar por lá sozinhos. Foram visitar o departamento feminino, onde elas estavam. Bom dia. Havia então precisamente 10 anos que nos internáramos em Cidade Esperança. Já não nos atrasávamos, já não nos arrastávamos, caminhando pelo solo ou obrigado ao socorro de uma viatura como outrora. Progredíramos, tornáramos-nos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias. Aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade, em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. Esse é o modo comum a um espírito de transportar-se, mas que nosso estado amesquinhado de réprobos interceptara por longo tempo. Interessante, né? Estavam felizes que estavam volitando, né? Podendo volitar. É. Eu tenho uma dúvida aqui. Ele fala que havia, então, precisamente 10 anos que nos internamos na Cidade Esperança, mas teve outro período. Teve. Né? Quando eles chegaram... Eles ficaram em torno de 10 anos lá. Só na Cidade Esperança? Não, primeiro no Vale dos Suicidas. Sim, primeiro no Vale dos Lembra que o Suicidas. Jerônimo viu a Fulinha? Sim. Depois, eles passaram mais 3 anos no hospital, internados. Isso. Depois, eles tiveram alta do hospital e foram estudar. E é na Cidade Esperança. Então, ele está colocando, estavam 10 anos ali estudando, se preparando para retornar. Sim. Então, você coloca aí 10, 20, pelo menos estão lá na colônia há uns 20, em torno de 25 anos. Sim. Ali estudando durante 10 anos, se preparando para ter uma reencarnação vitoriosa. Esse é o objetivo. Sim. Uma reencarnação vitoriosa. Vocês vejam que Jerônimo reencarnou bem antes. Foi o primeiro. Bem antes. Né? Pelo menos há 10 anos antes. Sim. Vamos lá. A fim de atingirmos os departamentos femininos, porém, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, pois lá estavam os marcos na magnífica avenida divisionária, indicando rumos para os variados agrupamentos em que se resumia a solitária colônia correcional do astral intermediário. Agora, esse nome pesa, né? Colônia correcional. Então, eles estão ali
na verdade, presos. Estão livres, entre aspas. Estão na colônia. Eles não podem sair de lá. Saindo de lá, somente sob vigilância e amparo dos guardas daquela colônia, né? Dos trabalhadores daquela colônia. Ao penetrarmos, surpresos, no departamento hospitalar feminino, julgamos encontrar-nos em nosso próprio aquele que nos obrigara a chegada, tal a semelhança existente em ambos. As mesmas filiais, tais como o isolamento, o manicômio, características idênticas no estado moral e mental das irmãs delinquentes, feitura semelhante nas disposições internas do burgo. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João, à testa do manicômio, Padre Miguel de Santarém, nos serviços do isolamento, Padre Anselmo, com um apêndice da torre, os funcionários internos, como enfermeiros, vigilantes, guardas, etc. Já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Então vamos lá. No departamento hospitalar, eu vou devagar aqui para eu entender, porque eu dei uma bobeada aqui e perdi o rumo a fiada, né? Era o mesmo que o departamento hospitalar masculino. A mesma disciplina, a mesma divisão, o manicômio, mesma construção, o isolamento, sim, a torre. O chefe era o mesmo, irmão Teócrito. Aqueles que nós já conhecemos também eram os mesmos, né? O Padre Miguel de Santarém, no isolamento. Agora, o que muda são os funcionários, né? Vamos lá. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito lá em cima, onde eu parei. Você voltou? Voltei. Tá. Para entender. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João à testa do manicômio, Padre Miguel de Santarém nos serviços de isolamento e Padre Anselmo como apêndice da torre, os funcionários internos como enfermeiros, vigilantes, guardas, etc., já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Agora entendi. Então, somente os funcionários internos, enfermeiros e vigilantes, não eram mais os mesmos. Os demais eram os mesmos. Você que veio hoje aqui pela primeira vez, a gente está estudando o livro Memórias de um Suicida, já estamos no final. É difícil você pegar a história aqui. Mas esse pedaço aqui que nós estamos lendo é um grupo de espíritos que se dedicou a um estudo mais aprofundado do mundo espiritual, da vida, lá na colônia Maria de Nazaré, que é uma colônia que recebe irmãos suicidas, somente suicidas. Estavam fazendo uma visita às acomodações femininas, que quando eles chegavam lá, eram divididos, homens das mulheres, masculinos e femininos. Agora, a direção espiritual desses lugares era a mesma. O manicômio tem espíritos que chegam tão desorientado, que ele tem que ser isolado dos demais, vai para o manicômio. Tem espíritos que chegam com tanta maldade, vai para a torre, que é uma prisão. Tem outros que vão para o manicômio, a torre, o isolamento. Alguns outros são tão pestilentos, eu estou dizendo pestilentos, de ideias mentais, que no isolamento
quando os espíritos suicidas foram visitá-los, eles não puderam chegar perto. Havia uma espécie de vidro que mantinha distância deles. Como você tem que manter a distância de feras quando vai ao jardim zoológico. Porque são espíritos doentes e a dor dele é tamanha que pode contaminar novamente, contagiar, vamos dizer assim, aqueles que estão em recuperação. Somente espíritos mais bem preparados podem estar ali. Então, esses setores do manicômio, do isolamento, da torre, todos eles nós visitamos aqui com o nosso irmão Camilo, narrando cada setor desse, cada instrutor, como o Padre Miguel de Santarém, que foi um sacerdote, como o Padre Miguel, como o irmão Teócrito, enfim, o chefe dos hospitais, da rede hospitalar. Então, falou de cada um deles e de cada setor desse anteriormente. Já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Preenchiam tais cargos ali irmãs, cujos méritos e virtudes nada ficariam a dever aos varões dos departamentos masculinos. Ao contrário, no altruístico afã de instruir, consolar, acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas daquele burgo, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que não é sem dilatada emoção, perpassando por nossa sensibilidade espiritual, que os recordamos, procurando retratá-los nestas páginas. Aí você vê espíritos que tinham psiquismo feminino, animaram corpos femininos na Terra, mas tão elevadas quanto os masculinos. Sim. Tão elevadas quanto ou mais. É claro que no trato diário é lógico estarem com as mulheres, instrutoras mulheres, né? Uhum. Com os homens. Só por isso. No primeiro momento, como a sucessão das conclusões a que nos levaram as observações, a grande verdade ressaltou aos nossos olhos, chocando-nos até as lágrimas, ao passo que em nosso ego se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com a mais súbita consideração. Maior dose de boa vontade é que o espírito, muitas vezes reencarnado para tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza a eficiência, as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. As funcionárias dos burgos femininos, pois auxiliares dos chefes iniciados, indispensável será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos canalejas, Joel Steele, irmão Ambrósio e etc. Olha só, as mulheres tinham um cabedal de qualidades morais e espirituais acima lá do enfermeiro Joel Steele, do irmão Ambrósio, dos irmãos canalejas, você vê, né? e etc., aos quais tanto devíamos pelo zelo incansável com que nos assistiram. O corpo clínico, composto, como sabemos, de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefa ali. Ainda assim, discretos, apenas entrevistos nos curtos minutos em que operavam, também eram para as nossas companheiras de colônia o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não lhes conhecêramos jamais os nomes, sequer ouvíramos algum dia o timbre de suas vibrações vocais. No entanto, que de favores lhe devíamos,
que de bênçãos celestiais atraíam para nos lenificar as dores íntimas, graças aos fecundos poderes psíquico-magnéticos de que eram depositários. Com quanto devotamento os vimos dedicarem-se à causa do nosso reajuste, consolando-nos as exaltações mentais ao influxo de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando as ardências das repercussões ferazes que durante tantos anos perseguiram nossos perispíritos abalados pelo choque derivado do suicídio. Então vocês vejam como é importante o passe magnético, que a gente toma aqui, é o mesmo passe que eles têm lá. É claro que quanto mais elevado é o espírito, mais eficaz é o seu fluido, mais eficaz no tratamento. Então, tomar um passe com o Dr. Bezerra de Menezes, tomar um passe com o Newton José, é completamente diferente. Tomar um passe com Jesus e tomar um passe com a Carmen, que é melhor do que comigo, então é diferente do Jesus para a Carmen, de Jesus para a gente. Mas o princípio terapêutico é o mesmo. Como é eficaz? A valorização do passe é uma coisa importantíssima em nossas vidas, para aquele que doa e para aquele que recebe. Continua, Carmen. Sorridente, irmão Teócrito, recebendo-nos na sede do departamento, franqueou os hospitais à visitação. Lembramo-nos então de que, quando debaixo de sua jurisdição, muitas vezes fôramos visitados por caravanas idênticas e, sorrindo agora, compreendendo o que fora o passado. Havia uma vice-diretoria a qual se incumbia de transmitir as ordens dos iniciados às funcionárias que, sob sua direção, desempenhavam nobres e santificantes labores. Chamava-se Hortência de Queluz. Aparentava 30 anos e vimos-la irradiando singular beleza fisionômica, atestado do sereno equilíbrio dos seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas da mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Bondosamente ofereceu-se a acompanhar-nos, e enquanto caminhávamos, oscilando brandamente sobre as longas avenidas recobertas pelo sudário branco tão nosso conhecido, que ali, como em nosso antigo burgo hospitalar, apresentava o característico das zonas astrais muito densas. Hortência de Queluz falava, dando a perceber elevados conhecimentos referentes ao caráter feminino. Encaminhar-vos-ei, primeiramente, conforme orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis de nosso instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes que vossos mentores iniciem os esclarecimentos que vos serão necessários, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente, na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel por que reencarna como mulher, o papel que lhe é afeto num concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Habituado a
trato como a julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente do opróbio que suporta. E a tal ponto que, nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga ao homem equiparar-se, por lhe imitar as ações com as paixões e atos deslustrosos, o que, afinal de contas, se aos representantes do gênero do primeiro gênero desdoura, sim, aos do segundo implica em labirinto de deméritos perante a lei, a soberana lei. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos por meio de suas leis tão misericordiosas quanto sábias. Corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher, nos campos da moral espiritual. Observai, porém, com vossos próprios olhos. Vossos preceptores saberão o que apresentar para a lição do dia. São quase 2 cegos lendo. Quando ele é errado, você me ajuda também. É porque eu leio rápido e acabo mesmo. Aí você vê o papel de submissão que a mulher tinha. É esse que é o ponto. E ela acabou se acomodando. Agora você vê, ela sem saber da importância do seu papel na sociedade, acabou sendo submissa e em algumas situações, querendo ser igual ao homem, se denigre tanto quanto ele. O que já é feio para um homem fazer com relação às questões morais da vida, para a mulher ainda é mais pesado ainda, tal a importância do seu papel na sociedade. Nós vemos hoje as pessoas, de modo geral, perdidas, completamente perdidas, principalmente as mulheres, completamente perdidas. Você vê uma exposição muito grande à sensualidade, a afazeres masculinos e que torna, na verdade, um caos social. A própria importância da família, que interesses mesquinhos, ideológicos, vêm combatendo, diminuindo a importância da família, querendo que, inclusive, não exista mais a família, que tudo seja do Estado, o homem seja uma propriedade do Estado, as religiões sejam propriedade do Estado, tudo é do Estado. Nossa sociedade, a brasileira, está se encaminhando para isso, o que seria um grande retrocesso, um imenso retrocesso. O papel da mulher fica quase que de uma reprodutora nesse quadro que vem se desenhando. Para mais nada serve. Então, sabemos da importância do nosso país na divulgação do Evangelho do Cristo e que a nossa fé não esmoreça. A esperança, pedindo a Deus para que providências sejam tomadas. E pelo andar da carruagem, somente providências divinas serão capazes de novamente conduzir a humanidade na direção do Evangelho do Cristo. São momentos difíceis,
não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro. O número de suicídio vem crescendo assustadoramente. A tentativa de suicídios, pensamentos em suicídio, vem aumentando assustadoramente. Então, temos que ter cuidado. Se denigre os valores da família, se denigre o papel da mulher, para você vender cigarro agora não tem mais propaganda, né? Não. Você se vender de tudo, um automóvel tem sempre uma mulher ali à frente, ou seminua, ou de uma maneira sensual para vender aquele produto. Então a gente fica preocupado, muito preocupado. Nós que já temos uma visão diferente da vida, do que seja a vida espiritual, do que seja o nosso papel na sociedade, perante a sociedade, o nosso papel na família, no lar, como responsáveis pelos nossos filhos, como educadores dos nossos filhos. A gente se preocupa muito quando vemos a maioria entregando seus filhos às escolas, achando que elas vão educar moralmente. Escola é para instruir, e principalmente entregando os filhos ao celular, deixando que o celular eduque. Depois chora amargamente, vai chorar amargamente, não tem outro caminho. Tem que ser um espírito muito, muito superior para vencer o meio. O meio influencia muito. É difícil o meio, mas com valores morais, com vontade, você vence o meio. O meio tem a sua influência. Agora, se os pais deixam os filhos soltos, entregues ao próprio meio, fica mais difícil ainda a gente ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade, cada um com seus papéis, homens, mulheres, crianças, uma sociedade amorosa, pacífica, que todos nós desejamos. Vamos fazendo a nossa parte, né? Sim. Estamos fazendo isso aqui em nossa casa, com a evangelização das crianças, com a evangelização dos pais, com as reuniões públicas, com estudos como estes, que valoriza o homem, o espírito imortal que todos nós somos. Quem é? Sou eu ou você agora? Você, Chegáramos ao manicômio. Uma religiosa recebeu-nos. Era Vicência de Guzmán, a nobre irmã do nosso amigo da vigilância. Vai. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos a irmã Vicência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Então, eles ficaram agora com a Vicência para visitar aquele local. Amável e delicada, a jovem religiosa, que respondia pelo expediente na ausência de irmão João, levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas, ou melhor, a celas individuais onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas atacados do mais abominável gênero de demência que me foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. Olha que horror! Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local de ondas trágicas,
tornando-o repulsivo e agoirento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia de nosso ingresso na benfazeja colônia, recordamo-nos do vale sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada indagamos, no entanto, certos de que as elucidações viriam a tempo. Está entendendo que é o manicômio no mundo espiritual? Não é diferente daqui. Não é diferente. É enlouquecidas. Agora, como reencarnarão esses espíritos? Em corpos enlouquecidos. Não tem mágica. A gente vê exemplos aí, né? Sabem que eu estou pensando. Vê exemplos de pessoas enlouquecidas na rua. É que se desencarnar nesse estado, principalmente quando pensam em suicídio, quando nós recebemos gente assim aqui, se suicidar, conseguindo o resgate, né? Ainda tem essa. Sim. Se não cair na mão desses sicários do além, essa hordas de espíritos do mal, vai para um local de muita dor, depois de passar por zona umbralina, vai para um manicômio. Não dá para conviver com outros espíritos que estão também em tratamento. Por isso o isolamento, por isso o manicômio. Tem o manicômio, tem o isolamento, são gradações, e tem a prisão. Tem a prisão. Do mesmo modo que temos que cercear da nossa sociedade indivíduos malfeitores que não dá para conviver conosco, agora você vê que loucura que nos encontramos, querendo abrir os presídios, querendo deixar sair pessoas que não dá para se conviver. Tem que ficar preso, tem que ser educado na prisão. Ela não tem condições de viver. É o mesmo que você largar um cão feroz na rua solto, sem colher e sem focinheira. É a mesma coisa. Então, olha o estado espiritual. Há muito trabalho no mundo espiritual, muito trabalho, muito. Sou eu agora, né? Realmente, como que compreendendo o nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo em que nos fazia aproximar das janelas, a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos por outra forma. Olha só, visando da janela. Só da janela. São as suicidas que apresentam o maior grau de responsabilidade na prática do delito e que por isso mesmo arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Então você vê que não tem castigo, não é Deus castigando. A pessoa é que feriu a sua alma, o seu sentimento, o seu pensamento. É como eu dar um soco com toda vontade aqui nessa parede, porque estou com raiva de alguém, de alguma coisa, e eu quebrar a minha mão. Deus não é culpado disso. Deus não será nunca culpado. E eu vou colher o resultado. Por que eu dei um soco ali? Arrebentei a minha mão, quebrei os ossos dos dedos, quebrei a minha mão por um ato de incúria. Deus é responsável? E dependendo do que acontecer com essa pancada, eu poderia até amputar dedos, mãos, dependendo da gravidade. É o que ele está dizendo aqui.
Ó, são as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito e que, por isso mesmo, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro. Elas mesmas ocasionaram isso nelas. Sim. Enfrentando através do tempo situações atrozes, quer dizer, difíceis, dolorosas, que requisitarão períodos seculares, a fim de serem modificadas completamente, sanadas. Seculares. Seculares. Vão, irão e retornarão. Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências tão desastrosas que moralmente é como se debatessem elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mais se revolve em lama, aviltando-se para libertar-se. Um traço destes pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que as arrancou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido à lei como a seus guardiães servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à prática e à humanidade e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. Pois bem, com semelhantes compromisso a lhes pesarem na consciência e à face da suprema lei, eis que não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às funções da maternidade e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos, absorvidas que preferiram ficar pelo descaso no cumprimento de sacrossantos deveres. Dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral, expulsavam das próprias entranhas, furtando-se aos compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação apropriados para a habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem a seu lado, como no seio da mesma família, os quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. E tal crime praticavam muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais, por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo o zelo, para que o êxito compensasse os esforços, e o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Abortos, né? Sexo, sim, desvairado. Isso. Exatamente o que acontece hoje com muito mais amplitude. Sim, agora tem até clínica, né? Vimos num dia desse uma louca entrando lá onde debatiam a questão do aborto, uma louca gritando que ela era dona do corpo dela, falando um monte de palavrões, enfim, o que uma louca dessa está, já é louca como encarnado, está fazendo o mal, que mal ela está fazendo a si própria, porque ela vai desencarnar.
Então ela quer ter direito ao aborto. Pense antes, pô. Quantos métodos temos aí contraceptivos? Só pensar antes. Depois você matar uma vida. E ainda, o que é pior, levanta uma bandeira. Sim. Querendo falar em nome da sociedade, em nome de todos, e não ela. Ela representa ela mesma, a loucura dela. O que será desse espírito? Ela acredita em Deus? Claro que não. Acredita na vida futura? Claro que não. Só nesta vida. Olha as consequências que ela terá que suportar. As consequências de tudo isso. Nós lemos ali no Evangelho, né, os males, as causas, as dores de vidas anteriores. É isso aí. Acontece que ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois de luta ímproba e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade próprias da condição humana, adquiriram, como sequência natural, enfermidades lastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas e etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando além do mais o envoltório físico astral, o perispírito, ou estigmas degradantes, conforme podereis examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Então, a gente vê aí, hoje, as doenças venéreas, como a sífilis, a AIDS. A AIDS não é uma doença venérea, mas é causada também pelo sexo desvairado. Elas estão aí, cada vez maiores. A gente tem visto aqui crianças contaminadas já com AIDS. Para mim criança, 13, 14 anos. Esqueceram de que existe sífilis. Eu conversando com o médico, ele, no posto em que eu trabalho, é absurdo o caso de jovens, tanto masculinos quanto femininas, com sífilis. É uma coisa, e não se divulga, não se fala. Por quê? Por causa desse sexo desvairado, sem um mínimo de coerência, de proteção. Infelizmente, falando isso publicamente, é doloroso para eu falar, mas é uma verdade. As pessoas estão como os animais, cruzando. Quantos depoimentos a gente ouve, já ouvi, a mulher dizendo que, aqui mesmo, quem é o pai da criança? Eu não sei quem é o pai. Porque naquele dia, eu saí um dia, eu bebi todas, como elas dizem, e tive vários relacionamentos, eu não sei quem é o pai. Então na certidão está lá, pai ignorado. Aqui, assistida nossa. Não sabe quem foi o pai. Então isso, infelizmente, eu não posso dizer nem que é incomum, é comum. É comum. Essa pelo menos não abortou. Mas quantas vêm aqui e dizem, eu vou abortar? A gente não faz isso, a gente vai ajudar. Nós vamos te ajudar, não faça isso. E quantas faz o aborto 1, 2, 3 vezes? Uma chegou a dizer para a gente aqui uma vez,
eu engravidei de novo, deve ser aquele desgraçado que eu abortei. E tentei abortar de novo e ele ficou. Eu já descobri tarde. Tomei o remédio 2 vezes, em dose cavalar. E disse para mim, o desgraçado não saiu. Hoje está me perturbando lá em casa. Como que uma mãe fala isso? A gente está pensando que é história de livro? E culminam com suicídio, culminam com doenças grávidas, porque há um envolvimento hoje com as drogas, é comum. É comum. Por causa da hora, o assunto aqui interessantíssimo. Ó, aproximava-nos temerosos do que contemplaríamos, enquanto irmã de Ramiro de Guzmán acrescentava. Só um pedacinho, olha, que nós falamos no início. Pertencem a todas as classes sociais terrenas. E aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Viu? Pertencem a todas as classes sociais terrenas. Mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Pobres irmãs, vamos parar aqui. A gente não pode esquecer que por trás de uma prostituta existe sempre um prostituto. A mulher não se prostitui sozinha, não é? Sim. Não podemos esquecer disso. Agora, na economia feminina pesa muito mais. A sociedade julga, acusa, julga e condena. Exatamente. A própria sociedade hipócrita que faz o mesmo. Por isso que Jesus disse àqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Quem sabe muitos deles ali não se utilizaram dela. Ou aquele que entregou, aquele que a acusou, não estava ali com uma pedra na mão. Não é? Exatamente. Pois é. Então, a gente não pode ser hipócrita, como é a sociedade, de colocar o dedo na ferida daquela ou daquele que teve uma queda moral. Quem de nós não teve as nossas quedas? Quem de nós não as teve? Então, Jesus, rogamos por estas irmãs que estão internadas no Hospital Maria de Nazaré, no isolamento, no manicômio, irmãs e irmãos que tanto sofrem, que suicidaram-se, esquecendo-se de que são espíritos imortais, esquecendo-se de que o Senhor é o nosso pastor e nunca nos faltará, esquecendo-se do compromisso com a vida, com o Criador. Rogamos pela nossa sociedade, que vive momentos difíceis. Tende misericórdia, Senhor, e que os teus desígnios possam se derramar, possam ser trazidos, para que nós não nos percamos, para que a nossa sociedade não se perca, como está neste momento tão enlouquecida. Traga o remédio salutar, Senhor, e ajuda-nos a evitar o suicídio. Desbarate os antros de dor, porque o Senhor sabe onde eles se encontram, nos abismos, sob a terra, nos esconderijos, aonde sofrem e fazem sofrer. Olhai por esses lugares, por esses espíritos, liberte-os
e não nos deixes também cair em tentações. Tende misericórdia de todos nós. A guerra que muito mata, mas a fome que mata mais ainda, a dor moral que mais ainda fere a alma. Ajuda a cicatrizar essas dores, a apaziguar esses corações belicosos com o teu amor, Jesus, com o teu imenso amor. Envolva o planeta Terra, envolva todos nós que sofremos, que choramos, envolva os irmãos suicidas aqui presentes em nossa casa de amor, envolva os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos irmãos, para que tenham forças e valorizem sempre a vida, que jamais pensem no suicídio. Rogamos pela família, pelos lares, para que haja amor, compreensão, para que haja paz. Rogamos por todos nós. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado pela manhã de estudos, pelos esclarecimentos que chegou até nós. Obrigado ao irmão Camilo, à dona Ivone, que tanto se dedicou nesta encarnação, nessa última encarnação, com o noticiário mediúnico, com o noticiário do mundo maior, mostrando-nos a realidade da vida espiritual, pois que ninguém descanse em paz, ninguém dorme o sono eterno, ninguém vai para o céu como um passe de mágica, e que o inferno existe apenas dentro de cada um de nós, daqueles que conspurcaram a grande lei, a lei de amor, a lei de Deus. Em nome desses irmãos queridos, de Leon Denis, que nos trouxe esta obra magnífica, com a dona Ivone e o Camilo, em nome de Allan Kardec e o mestre Kardec, que abriram as portas com as pesquisas do mundo espiritual, em nome do Espírito Verdade, em nome do amor de Jesus Cristo por todos nós, em nome do nosso amor, Lourdinha, sempre te amarei, em nome do amor de Deus acima de tudo, do amor do altivo, dos espíritos guias desta casa, mas do amor de Deus acima de tudo e do Cristo Jesus, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.